Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Algumas pessoas se queixam que não gostam de ler a Bíblia. Outras afirmam que não oram. E tudo isto expõe o drama dos cristãos modernos. O apóstolo Paulo afirmou que, nos últimos dias, as pessoas teriam uma forma de religião. Elas iriam professar uma religião. Esta profecia se cumpriu em nossos dias. As pessoas, em sua grande maioria, professam uma religião. No Brasil, cerca de 90% professa ser cristão. Alguns professam ser católicos, outros professam ser de uma religião pentecostal, outros professam ser de uma religião tradicional, mas todos professam ter uma religião. O drama é que Paulo disse que as pessoas teriam uma forma de religião, mas não teriam o poder. Traduzindo, Paulo queria dizer o seguinte: olha, as pessoas serão membros de uma igreja, mas não irão ter o espírito cristão. Elas professarão seguir Jesus Cristo, mas não terão o espírito de Cristo. Na realidade, haveria uma crise de identidade. Pessoas afirmando crer em Jesus Cristo, mas vivendo em desconformidade com os ensinos de Jesus Cristo. Como corrigir esse mal? Como fazer com que um cristão tenha prazer em conversar com Deus através da oração, tenha prazer em ler a palavra de Deus e dessa forma ouvir Deus falando com você através do Santo Livro? A resposta está em Oséias capítulo 6, verso 3, o texto que acabamos de ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Normalmente, não pode existir intimidade entre pessoas que não se conhecem. A amizade só se estabelece com o conhecimento. Deus precisa ser conhecido por nós, para ser amado por nós, para desejarmos a sua presença. E este conhecimento só pode vir através de um relacionamento com Ele. Então, para que haja um relacionamento entre duas pessoas, é necessário a disponibilidade dessas duas pessoas para conversar. Elas precisam ter contato, elas precisam ter comunhão. E como o cristão pode ter comunhão com Deus? De duas formas. Através da oração, que é o momento que o cristão se dirige a Deus, que ele fala com Deus, e através do estudo, da leitura da Bíblia, que é o momento que Deus fala a nós. A Bíblia é um livro onde Deus e o ser humano interagem. Deus fala com o ser humano responde a Deus através de palavras, através de atos. Essa história da interação entre Deus e a humanidade, quem conta essa história é a Bíblia. Então, para conhecermos Deus, precisamos estar familiarizados com a história de interação entre Deus e a humanidade. E essa história está na Bíblia. Portanto, em diversas partes da Bíblia, claramente nós notamos Deus falando com a humanidade, Deus falando com o homem, Deus falando com a mulher. Isto quer dizer que, se quisermos ser cristãos íntimos de Deus, amigos de Deus, capazes de conhecer Ele, de saber quem Ele é, conhecer o seu caráter, é necessário que tenhamos um programa de relacionamento com Deus. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram esse programa. No Salmo 55, verso 17, nós temos aqui um exemplo. Vamos à leitura. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista tinha um programa de relacionamento com Deus. Ele mesmo diz que à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ele fazia suas queixas a Deus, e Deus ouvia a sua voz. Aqui temos um exemplo de uma pessoa que, durante 3 momentos ao longo do dia, fazia orações a Deus.
isto é, se dirigir a Deus. Quando retrocedemos mais um pouco no estudo da Bíblia, nós notamos que um dos conselhos de Deus por meio de Moisés foi que o rei tivesse uma cópia do Pentateuco, no caso da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e meditasse todos os dias nas instruções contidas nessa cópia. E o objetivo era que esse rei aprendesse a temer ao Senhor, a viver de acordo com as instruções divinas. Então, um programa de relacionamento com Deus precisa contemplar esses dois lados. O lado humano, quando ele se dirige a Deus, o lado divino, quando Deus se dirige ao ser humano. Afinal de contas, um relacionamento só é saudável se existir a comunicação das duas partes. Só orar talvez não seja suficiente. Deus vai conhecer você, mas você não vai conhecer Deus. Só ler a Bíblia vai fazer com que você conheça Deus, mas só que você precisa expressar a Deus o que você sente. E isso é feito através da oração. Por esta razão que os homens de Deus, os cristãos genuínos, sempre foram homens que ouviram Deus. Foram pessoas que sempre se preocuparam em conhecer a pessoa de Deus e a sua vontade para Ele. E ao mesmo tempo foram homens de oração, homens que sempre apresentaram suas queixas, seus problemas, suas dificuldades diante de Deus. Quando se conhece Deus conforme a Bíblia revela, se percebe que Deus é um ser extremamente preocupado com o nosso bem-estar. O próprio Jesus disse que vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Deus é bom e não somente é bom, ele também está interessado no nosso bem-estar. O escritor aos Hebreus afirma que nós temos um sumo sacerdote, Jesus no céu, que conhece as nossas fraquezas, que viveu como nós, entre nós, de maneira que sofreu na pele as nossas dores, os nossos problemas. Portanto, nos conhece, nos compreende e está disposto a nos ajudar. De maneira que um programa de relacionamento com Deus, onde ouvimos Deus, aprendemos com Ele, nos familiarizamos com Ele e Ele também recebe de nós a expressão de nossas queixas, de nossas dificuldades. Este programa vai tornar o cristão íntimo de Deus. E normalmente, isto é uma lei, as pessoas, os amigos, são semelhantes. Normalmente, os amigos no caráter, nos valores, nos pensamentos, eles não diferem muito, eles são semelhantes. Isto um programa de relacionamento como este com Deus faz com que você passe a ter o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Paulo chamou isso de mente de Cristo, de maneira que haverá uma sintonia entre você e Jesus Cristo. Deus quer ser seu amigo, Ele ama você, mas Ele deseja também o seu amor a Ele, a sua admiração por Ele. E isso só se constrói através de um relacionamento de mão dupla, onde você conversa com Deus, Ele conversa com você e ambos desenvolvem uma intimidade. A Bíblia tem uma mensagem incrível no Salmo 91 para pessoas que têm um relacionamento com Deus. Eu não vou ler todo o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, verso 1 e 2. E o verso 14 até o verso 16 diz assim: Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavras de um amigo, de alguém que se dirige a Deus e diz: O Senhor é o meu refúgio. De um Deus que diz para ele: Porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque você conhece o meu nome.
Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa maravilhosa! O Salmo 91 expõe na prática, em detalhes, como deve ser esse relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e você, e nós. Você não gostaria de ter este relacionamento íntimo com Deus? De não ser apenas um cristão nominal, mas sim um cristão espiritual? De não apenas professar ser de Cristo, mas de verdade ser um amigo íntimo dele? Que Deus te abençoe e que Ele ajude você a experimentar esse crescimento no relacionamento com Cristo. Crescimento que torne você amigo de Deus e preparado para o seu reino. Até o nosso próximo vídeo.